Boa tarde, galera. Estamos aí no final do ano, né? E vou gravar um vídeo hoje falando sobre um pouquinho desse 2025. Finalzinho, né? Tem alguns acontecimentos políticos e um deles é aqui na minha cidade, mais conhecida por Jataúba, 17 mil habitantes, 11 vereadores, 2 de oposição e 9 de situação. No final da mês de novembro, começo de dezembro, foram 2 semanas quebradas, mas a gente fechando dá 2. Então, essas 2 semanas teve entrevista aqui na rádio local com os vereadores, alguns, né? 6 vereadores que participaram das entrevistas. Eles deram como um bate-papo, não como entrevista, porque só por Deus, né? Se for entrevista, fica complicado, porque as perguntas feitas nesses bate-papos, a resposta vem antes do que a pergunta. Quer dizer, é impossível você não responder. Porque se você dá a resposta antes da pergunta, na hora que você fizer a pergunta, o cara já sabe até o que falar. Então, o negócio, sei lá, meu. Como se trata de uma mídia local que pertence ao governo, então não dá para se esperar muita coisa, né? Porque o certo seria uma bateria de entrevistas, mas com pessoas neutras, não exatamente do que pertence ao governo. Porque você tem 2 mediadores do programa que são do governo, da prefeitura. Então você vai esperar o quê? Que eles não ajudem? É claro que eles vão ajudar. E nós sabemos também, né, que pelo nível dos vereadores, se fosse uma bateria de perguntas, de entrevistas, cara, seria uma tristeza, né? O problema é a fala de cada um. De cada um. Cada um participou, 6 vereadores, 2 salvaram esse bate-papo dessas 2 semanas. Os demais, só pela misericórdia. Começa pelos projetos, porque é uns projetos que não tem nada a ver. Projetos sem sentido, sem viabilidade. Não tem como assinar um projeto desse. Eu vou citar apenas um dos projetos apresentados. O projeto que foi apresentado é o fechamento da única avenida da cidade que começa no Marco Zero, que tem saída e entrada para tudo que é lado. Primeiro, quando se fecha uma rua para lazer, rua para lazer, olha o nome, hein? Rua para lazer, fechar a rua para lazer, é das 8 da manhã às 5 da tarde, desculpem. Esse é o horário que tem que fechar a rua, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Esse projeto indicava um horário das 18 horas à meia-noite. Quem é que vai estar nessa rua fechada para veículos das 18 horas à meia-noite, a 0 hora? Se você for analisar, esse projeto está beneficiando os comerciantes da cachaça. Porque você está, ao mesmo tempo que você está beneficiando os comerciantes da cachaça, você está simplesmente atrapalhando a entrada e saída dos moradores, porque chega às 5 horas da tarde, 6 horas de uma chácara, de um sítio, de uma fazenda, e quer guardar o seu carro. Como é que você vai guardar antes da meia-noite? Vai ter que deixar o seu carro na rua. Então, isso já é um dos pontos negativos. Porque você quer que o morador deixe o carro ou moto na rua até meia-noite. Pô, isso é inaceitável. De repente, um desses veículos é roubado, quem é que vai pagar? O seguro? Claro, se está no seguro, o seguro paga. Mas e aí? Quem causou tudo isso? Então, é um projeto que não tem viabilidade. É um projeto de uma pessoa, de um vereador, que não tem noção do que é um projeto. E, principalmente, um fechamento de rua. Rua é fechada para lazer das 8 às 5 da tarde. Isso quando é uma rua sem saída. Porque fecha só aquela parte que não tem saída. Aí o que acontece? No máximo, trânsito local, que é a entrada e saída de um morador que mora naquele pedaço que foi fechado. Isso é um projeto. Agora, das 18 horas às 0 hora da meia-noite, não, isso não é projeto. Isso é beneficiando pessoas que não tem nada a ver com o projeto. O projeto diz que foi pedido pelos moradores e pelas crianças. Não existe a menor chance. Eu dou um conselho, uma sugestão até. Faz o seguinte, vai na reunião, marca o ponto e acabou. O teu negócio é esse, é marcar o ponto lá nas reuniões. E tá bom, vereador. Mas não apresenta um projeto desse não. Porque, em primeiro lugar, um projeto tem que ser apresentado em um papel.
Tem que ser feito digitado esse projeto no papel, para você ter pontos negativos, pontos positivos, para você apresentar na Câmara de Vereador e ir para a discussão. Porque eu não posso chegar numa Câmara de Vereador, aqui esse é o meu projeto, pronto, é verbal. Pô, isso não é projeto. Então tem que ser digitado. Procura alguém que tem uma boa leitura, digita esse projeto, frisa bem aqueles pontos positivos e negativos e apresenta o projeto para ir para discussão na Câmara e depois para a Prefeitura assinar. Que esse, só se for muito doido o prefeito que vai assinar um projeto desse. Aí você vê alguns vereadores com os comportamentos, com as falas que não tem nada a ver. Vereador, desde sempre, foi eleito pelo povo. Tem que trabalhar para o povo, não ficar em assistencialista, não. Assistencialismo, essas coisas aí, vereador não foi eleito para isso. Foi eleito para legislar, criar leis e bons projetos na Câmara para melhorar o crescimento da cidade e beneficiar o cidadão de bem. Fora disso, não é vereador. Não serve. Porque vereador que vive 24 horas servindo ao povo do jeito que esses daqui dessa cidade servem, não foi para isso que foram eleitos. A cidade cheia de problema. Não tem um projeto visando o fim desse problema. Não tem. É semanas e semanas, meses e meses, anos e anos, dias e dias, problemas visíveis no dia a dia. Ninguém toma uma providência. Eu fui na Câmara de Vereador, dei 5 sugestões para bons projetos. Mas o que é bom para mim não é para o vereador. Aí o vereador reclama de salário, que não dá para nada. Claro que não dá, vereador. Você prometeu além do que você pode. E isso não é projeto, isso não é vida política. Você tinha que prometer, quando chegar na Câmara, eu vou criar bons projetos para te ajudar. Mas prometer antes de ser eleito, aí depois você é cobrado. Aí teu dinheiro não dá para nada mesmo, vereador. Agora, teve uma sugestão de criar gabinetes para os vereadores. Se cria gabinete para os vereadores, para quê? Se eles nunca estão na Câmara de Vereador, só nos dias de reuniões. Então, para quê? Para que gabinete? Porque se tem gabinete, os caras têm que deixar de ser assistencialista. Tem que ocupar os gabinetes esperando o seu eleitor que votou nele. Fazer uma cobrança, dar uma sugestão e tudo mais. Então, para quê gabinete? Não tem que fazer mesmo, não. Não tem. Gabinete para vereadores que ficam o dia todinho da quinta-feira na Câmara de Vereador, no seu gabinete, esperando a população. Porque é para eles que você trabalha. É os nossos impostos que pagam o seu salário. Então, se você não está na Câmara de Vereador, no seu gabinete, dia nenhum, para que gabinete? Então, até aí está tudo bem. Aí nós temos citado de um dos vereadores que foi 4 novatos para Brasília. Claro, os outros são jacaré da política. Estão aí há muitos anos no governo, como vereador, e não tem um projeto aprovado. Iam para Brasília gastar no lugar dos novatos? Não. Tinha que mandar os novatos mesmo, para eles sentir como é que é fazer política, não só no município, como em Brasília. Agora, gastaram acho que 50 mil reais. 50 mil reais não foi muito para 4 vereadores. Mas se fossem mais vereadores, tinha sido o dobro do valor. A gente sabe disso. Outra coisa muito interessante, que em cada uma das entrevistas, sempre tem um vereador que fala umas coisas que não tem nada a ver. 95% de Jataúba já tem água. Aonde, vereador? 90%. Aonde, vereador? Vamos fazer uma continha de 5ª série? Olha, 5ª série, hein? Bairro do Teté, não tem água. Corresponde a 20% da cidade. Barro Branco e Jatobazinho, mais 10, são 30. Capadócia, Casa das Caixas, mais 5, 35. Monte, lá no final das casas da cidade, mais 30, mais 5, 40. Se nós temos 40% da cidade que não tem uma gota d'água, como é que o cara fala que tem 90 e outro fala que tem 95 de água? Não existe, gente.
Se Jataúba tivesse 50% de água na torneira, é muito. Agora, uma coisa é muito interessante. A conta vem todo mês em tudo que é residência. Tudo que é residência vem a conta da água da Compesa. Só que essa conta é ilegal. Contra o Código do Consumidor é crime. É um débito, uma conta que não existe. Por quê? Manda a conta, se colar, colou. Pagou, né? Beleza, se pagou é dinheiro que entra na Compesa. Só que ele não fornece esse serviço, esse saneamento, essa água, não fornece para você. Então como é que você vai pagar essa conta? Ainda teve um vereador que falou que a prefeitura pagou 20 mil reais para a Compesa de contas atrasadas. Mas espera aí, se o próprio vereador, com a sua palavra, fala que não tinha água nos prédios da prefeitura, nas repartições públicas e nas secretarias, como é que pagaram esses 20 mil? Por uma coisa que não foi fornecida para a prefeitura? Ué, essa prefeitura não tem um departamento jurídico? Rapaz, pelo amor de Deus, pensem bem. Vocês pagaram 20 mil, você falou, vereador. A prefeitura pagou 20 mil da Compesa por contas atrasadas. Que contas foram essas? Porque não tem fornecimento de água. Então, por que mandaram essas contas? É igual fazem com todos os moradores da cidade, manda a conta, se o morador pagar, beleza, parabéns. É dinheiro que entra na Compesa sem custo algum. Porque se tua casa não tem instalação de água, como é que você vai ter água na tua casa? Quando chega, sabe lá Deus quando. Então é uma conta indevida. Não pode, não pague. Guarde todas. Se der processo contra você, você usa o mesmo processo contra a Compesa. Porque isso é contra o Código do Consumidor, é crime. Aí veja bem. Indo mais adiante. 4 primeiros anos de governo, a Câmara de Vereador sempre devolveu dinheiros para a prefeitura. 100, cento e poucos, através de carros, uma ambulância, uma van, não sei o quê, um transporte, tá? Beleza. Nos 4 primeiros anos. Nós estamos fechando o 5º ano. Nesse dito cujo ano, 5º ano, a Câmara de Vereador, palavras do vereador presidente da Câmara, que foi economizados 500 mil reais em um ano só, 2025, que foi até comprado um terreno com parceria com a prefeitura de 700 mil reais. Então você imagina, 700 mil reais um terreno aqui em Jataúba é uma fazenda com no mínimo 1.000 cabeças de boi. Pelo amor de Deus, é muito dinheiro. Agora, em apenas um ano, o 5º ano de governo, 2025, economizaram 500 mil reais? Como? A estranheza é tanta que teve um vereador que citou a possibilidade de instalar uma sindicância para apurar o departamento financeiro da Câmara. Só não foi expulso a pontapés porque acabou se acalmando e deixando para lá, esquecendo a ideia. Mas quase foi expulso da Câmara de Vereador por ter dado essa ideia. Cara, como é que em um ano você economiza 500 mil reais numa Câmara de Vereador com 17 mil habitantes, 11 vereadores? Como? Onde que estava toda essa fonte de renda? Não é estranho? É doideira, rapaz. E cada um que vai para a entrevista ou bate-papo, vamos dizer assim, fala uma coisa diferente. Fala que tá bom, fez, vai fazer, quer a mudança, quer não sei o quê. Mas que mudança? Se desde que saíram os governos anteriores, a coisa continua a mesma. O jeito de administrar é o mesmo. 2020 para 2021, era proibido perder emendas, um servidor ocupar 2 cargos, era tudo proibido. Palavras de Arnaldo César Coelho. Pode isso, Arnaldo? Não podia perder nada e nem podia ter um ocupando 2 cargos. Não podia. É acúmulo de cargo. Hoje pode. Hoje tem secretário mediante das 4 pastas. Secretário
de 4 pastas. Ué, isso não é acúmulo de emprego, Arnaldo César Coelho? Mídia local. A mídia que bateu de frente falando que professores não podiam fazer parte da equipe de combate à pandemia. Era o acúmulo de função. Nós estamos no meio de uma pandemia e era proibido um professor se voluntariar, hein? Era um serviço voluntário. Ela só recebia aquela diária de custo, transporte, alimentação, papá, beleza. Mas era proibido, porque não podia um professor ter 2 funções, professor e voluntário. Não podia. Não podia nos governos anteriores. Mas hoje, nesse governo, pode. É palavra da mídia local e dos vereadores. Pode tudo. Pode tanto que eles perderam uma emenda de 9 milhões de reais, eu já falei sobre isso, vou falar de novo, que era para construir 2 escolas, Jundiá e bairro do Teté. 6 salas climatizadas e uma quadra poliesportiva. Esse nome diz alguma coisa para vocês, esportistas? Quadra poliesportiva. Talvez muitos dos vereadores não saibam o que significa uma quadra poliesportiva. E eu também não vou falar, porque eu não estou aqui para ficar dando aula de graça. Então é isso. Se nos governos passados não podia, e nesse pode tudo, então qual foi a mudança? Só o CPF? Só o grupo político? Eu não vejo outra mudança. Aí a mídia local fica fazendo nhenhenhê no programa, segunda, terça e quinta, dizendo que é uma audiência topada. Meu querido, sim, vocês têm uma audiência topada. Mas é claro que vocês não têm oposição, como é que vocês não querem ter audiência? É só o que tem para hoje, é vocês. É por isso que vocês não têm oposição. É porque se tem boa audiência. Por isso que tem boa audiência, porque não tem oposição. Agora, vamos ver o ano que vem. De repente vai aparecer mais um programa de rádio, na rádio local que deveria estar servindo a comunidade. É uma rádio comunitária. Comunitária significa comunidade, povo, cidadão de bem, povão. E por que serve só um grupo político? Porque se você for hoje buscar um horário na rádio, ou você aceita o valor que eles pedirem, ou não tem horário para você. Está tudo com grupo político. Então, como é que você vai fazer oposição a um único programa que tem na cidade político, que é do grupo que está no poder? Faz parte do governo. Então, esses 2 cidadãos são meus amigos. São, cara. Eu nasci no debate livre. Agradeço, tenho uma gratidão enorme. Eu nasci no debate livre, porque eu faço parte do debate livre. Eles não me convidam, claro. Eu sou oposição, eles vão me convidar? Não. Mas eu sou muito grato por ter nascido ali. O personagem que eu ocupo hoje foi criado pelo mediador principal da rádio. Mediador do programa Debate Livre. Então eu agradeço demais, tenho um carinho enorme. Fora da rádio, ele para mim é um amigão. Mas dentro é uma oposição para mim. Aí tem os 2 mediadores. Aí eles só puxam a sardinha para o governo que está no poder. Claro. Por motivo, não sei qual é. Nem quero saber, é problema de cada um. Se eles recebem ou não para puxar a sardinha para o governo, aí é com eles. Ninguém faz rádio de graça. Por que eu estou fora da rádio hoje? Porque ninguém quer financiar um programa de rádio para mim. Para quê? Para bater de frente contra quem? Contra todos. Porque é um programa de rádio contra todos. Todos os programas, o ano passado, por exemplo, há um ano atrás, um ano e meio, era 5 programas de rádio contra 1. Porque todos pertenciam ao governo. Como esse local de hoje, que a mídia local pertence ao governo. Então, é fácil você ter audiência. Porque o povo liga o rádio naquele horário, o que escuta? O programa Debate Livre. Eu adoro esse programa, porque fala muita coisa verdadeira. Principalmente Arnaldo César Coelho, a qual mando um grande abraço. Arnaldo César Coelho faz uma política incrível, fantástica.
O outro mediador, ele tenta fazer o melhor, mas ele sabe para quem está vendendo a sardinha. Infelizmente. Não leve mal, não fique com raiva de mim, porque dentro da rádio somos oposição. Fora da rádio somos cidadãos de bem. Merecemos respeito de tudo e de todos. Tá certo, pessoal? É isso aí. Agora, mudando de municipal para federal, olha só. Mudando de municipal para federal, estão mudando de Jataúba para Brasília. Recentemente foi descoberto, olha o absurdo da política no nosso país. Descoberto que o patrimônio da família Moraes, vocês sabem exatamente quem são, esposa e filhos do Alexandre de Moraes, era 24 milhões de reais, o patrimônio de todos os escritórios da família Moraes, que é administrado pela esposa do Alexandre de Moraes, Xandão, né? Como o povo chama. Era 24 milhões o patrimônio deles. Recentemente foi descoberto que está em 79 milhões de reais. Imagina só, isso de 2023 para 2024, seria um ano de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o patrimônio pulou para 24 milhões para 79 milhões. Quer dizer, aumentou 55 milhões em apenas um ano. É absurdo ou não é? Mas foram investigar esse aumento absurdo de mais de 250%, foram ver e descobriram que ela tem contas bancárias no Banco Master, um banco internacional, né? Agora pensa, você aumentar o teu patrimônio em 55 milhões em um ano, rapaz, é um absurdo. Esse absurdo é o que eu digo para vocês, se preparem que o ano que vem a coisa vai ser feia. Bomba, escândalos e mais escândalo. Vejam só, um dos escândalos absurdos é o careca do INSS. Foi para a Europa com quem? O filho de Luiz Inácio Lula da Silva, o Lulinha. Na volta, o careca do INSS foi preso e o Lulinha está de boa, vivendo de boa. Mas por que o Lulinha também não foi preso, uma vez que ele recebeu 25 milhões de reais nesse processo do INSS, aquele roubo dos aposentados? Recebeu 25 milhões e mais uns mensalões de 250 mil. Cara, se os dois estão envolvidos, foi comprovado, provas documentais, e o cara não está preso, por quê? Porque é filho do presidente? Xandão blindou o camarada? O careca do INSS foi preso, e o camarada não. Por quê? Porque é filho do presidente? Quer dizer, foi filho do presidente, pode meter crime, pode cometer crimes. Não pode ser preso porque é o filho do presidente. É assim, é. E é assim, a justiça brasileira, no nome, nas mãos do Xandão, é. Ele blinda quem ele quiser, prende quem ele quiser e fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo escambau, cara pálida. O ano que vem vocês vão ver o que vai acontecer. Esse império vai cair, principalmente o imperador Alexandre de Moraes. Olha o escândalo com a sua esposa. Coisa ridícula. Em um ano de governo, aumentar 55 milhões o patrimônio da família. Isso é pouco, é? É não, gente. Já chega os 6 bilhões do INSS. Roubaram os aposentados. E hoje eu acredito que não tenha um aposentado que tenha recebido um centavo desse dinheiro. Eu não recebi. Aí vocês vão falar, mas não roubaram nada da sua conta. É, o meu aposento todo mês vem. Agora, 6 bilhões, saiu da onde? Associações, sindicato, INSS, políticos envolvidos até o pescoço. Foi daí que saiu. Você acha um escândalo desse? Pouco. A mulher do homem que manda no país, aumentando o patrimônio em mais de 250%, chegando a 79 milhões de reais, sendo que o patrimônio era 24 milhões, aumentou 55 milhões em apenas um ano do poder, do Alexandre de Moraes no poder, na Suprema Corte. Suprema Corte essa que deveria ser formada por juízes
federais de carreira. Não tinha que ser indicação de político, não. Como é que você indica um advogado criminal para a Suprema Corte? Como é que você indica o secretário nacional de segurança para a Suprema Corte? Como? Como é que você vai acreditar numa Suprema Corte, que é a lei máxima do país, com esse tipo de gente? Eu não escolhi, mas a lei deveria ter escolhido melhor juízes federais de carreira. Não pegar qualquer um por causa de partido político e colocar no poder. Isso está errado. Isso fere a democracia brasileira. Direitos iguais para todos. Como é que um secretário de Segurança Nacional ocupa um lugar de um juiz federal numa Suprema Corte? Fala para mim. Não existe. Isso é roubada, isso é crime organizado, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e a vergonha para o nosso país. Infelizmente, o nosso país está nessa situação. Milhões de brasileiros na miséria e alguns políticos se dando bem, aumentando o patrimônio em 55 milhões a mais em apenas um ano de governo. Que é o tempo que está Alexandre de Moraes. Aí, mandando no país, fazendo o que quer, e o dinheiro cai na conta da mulher através do Banco Master. Que coisa, né, pessoal? Por hoje é só. Desejo a todos vocês um feliz ano novo, maravilhoso, tá? E que em 2026 estejamos de volta nessa pegada, gravando esses vídeos. Você que está aí me ouvindo, vai me ouvir, vai me assistir, vai me ouvir e tudo mais. Se inscreva no meu canal. J mais Melo, tudo junto. Ativa o sininho, compartilha, comenta, entendeu? Dá essa força aí para a gente chegar a 2026 num número maior de inscritos no meu canal. Ou me siga pelo Instagram, José Fernando de Melo, BR. Aí você, os vídeos que não estiver assistindo através do YouTube, você assiste através do Instagram. Beleza, pessoal? Feliz ano novo, um abraço muito especial para cada um de vocês, beleza? Tudo de bom e até a próxima.